Oi pessoal, o assunto hoje é, mas afinal, o que é resina? Vocês que me acompanham devem ter ouvido falar muitas vezes sobre resina, mas afinal de contas, o que é resina? Esse vídeo basicamente eu fiz até por uma dúvida ou por um assunto interessante de um amigo de Portugal que é o Fernando Miguel. Então esse vídeo eu fiz especificamente porque ele abordou o assunto, achei interessante também e eu quis fazer uma complementação, ok gente? E a definição de resina não é uma coisa tão simples, porque existem várias opiniões diferentes. Mas, de modo geral, resina é sempre alguma coisa que vamos pensar que ele possa, digamos assim, se tornar de um líquido ou seja um líquido de baixa viscosidade ou alta viscosidade, que depois, através de algum processo, ele se transforme em algo sólido ou elástico ou maleável, digamos assim, com uma viscosidade maior, mais maleável. Enfim, existem vários tipos de resina. Nós podemos dividir as resinas em duas famílias distintas: as resinas naturais e as resinas sintéticas ou artificiais. Quando nós falamos de resinas naturais, normalmente estamos falando, na verdade, de seivas de plantas, de árvores nas suas grandes maiorias. Vamos pensar no látex, na borracha, no breu, na colofônia. Então são produtos que são extraídos de árvores que eventualmente através de algum tipo de processo se transformam em uma borracha ou se transformam em algo sólido. Existe também a lignina, que hoje em dia está começando a ser utilizado. Não é exatamente uma resina que é extraída tão facilmente quanto essas seivas, mas também ele hoje é extraído e pode ser considerado uma resina natural. Essas resinas naturais são muito antigas. Há anos, décadas eu diria, que se conhece e se utiliza em larga escala essas resinas naturais. Com o passar do tempo, foi se fazendo resinas sintéticas. Até mesmo através dessas resinas naturais foram feitas modificações modificações sintéticas, o que eu quero dizer, para que ele atingisse outras características, outras propriedades. Mesmo o breu ele já foi modificado várias vezes para outros tipos de materiais. O látex ele já foi combinado com outros materiais sintéticos para atingir outras propriedades. Enfim, cada vez se descobrem novas fórmulas. Alguns dizem que resinas são macromoléculas, outras dizem que as resinas são repetições de uma mesma molécula, a gente chamaria de um monômero, que daí você teria uma catalisação, polimerização, e aí você faria a repetição desses monômeros, aí viraria um polímero. Então a definição de resina é basicamente essa: nós temos as resinas naturais e as resinas sintéticas. Entre as resinas sintéticas, aí sim, o que eu sempre falo sobre resina epóxi, resina poliéster. A maioria dos plásticos são considerados resinas: polietileno, polipropileno, policarbonato, ABS e assim vai. A maioria dos plásticos que você conhece são considerados resinas também. Então é isso, gente. A definição de resina, existe essa separação entre as resinas naturais e as resinas sintéticas. E eventualmente você faz a junção deles para se transformar também numa resina sintética. Muita gente também faz, por exemplo, poliuretano. Poliuretano dá para se fazer com parte de materiais naturais. Tem gente que usa óleos vegetais, reage ele com isocianato, aí não deixa de ser sintético no final das contas, e aí ele vai ser um poliuretano que ele chama de poliuretano vegetal. Então existem várias formas de você combinar produtos naturais e sintéticos para ter essas resinas no final, ok? Como sempre, para variar, tendo uma dúvida, vocês me fazem uma pergunta aqui nos comentários, manda um e-mail, mandem alguma rede social. Até a próxima, gente. Tchau!